Saudações pessoal, eu sou o Rodolfo, sou engenheiro de software com foco em segurança da informação. E se você é da área da TI e você se interessa por segurança da informação e tem o desejo de aprender os conceitos de uma forma mais prática, então se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro dos conteúdos. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre Identity and Access Management, IAM. Vamos falar sobre conceitos básicos disso. Então, esse tema é um tema muito importante porque nos dias de hoje, quase tudo que nós fazemos exige autenticação. Então, você entra no portal escolar, você precisa se autenticar com a matrícula e senha ou matrícula. Você quer ter acesso à tua carteira de trabalho digital, você vai ter que se autenticar. Então, tudo hoje, todo o sistema de tecnologia hoje exige autenticação. E é muito importante nós sabermos disso, né? Uma vez que nós somos profissionais da área da tecnologia da informação. Em relação ao nosso sumário, eu vou falar de visão geral, né? Conceitos básicos sobre IAM. Vou falar sobre identidade digital, em que nós podemos ver dois tipos, que é a humana e a não humana. Vou falar também sobre autenticação, fazer a diferença de autenticação e autorização, que é muito importante nós como profissionais sabermos diferenciar. Vou falar também um pouco sobre o SSO e alguns protocolos na qual o SSO é implementado dentro dos sistemas de TI. Vou falar também sobre autenticação de dois fatores, o famoso 2FA, e autenticação de múltiplos fatores, o famoso MFA. Falar também sobre controle de acesso, onde nós temos o RBAC e nós temos o PAM. Então, vai ser um respaldo bem rápido mesmo, mas é um conceito que no geral é muito importante. Em relação aos pré-requisitos, bom, você só precisa de fato estar interessado no assunto. Então, o IAM, ou em português, Gerenciamento de Acesso e Identidade, é a disciplina da cibersegurança que lida com o provisionamento e a proteção de identidades digitais e permissões de acesso de usuários em um sistema de TI. Então, o IAM é a área da segurança da informação que lida com a questão de acesso e permissões de usuários dentro de um sistema. O gerenciamento de acesso e identidade pode ajudar a facilitar o acesso seguro para usuários autorizados e, ao mesmo tempo, bloquear o acesso não autorizado de invasores externos, agentes internos maliciosos e até mesmo usuários bem-intencionados que estão usando indevidamente os seus direitos de acesso. Então, família, o IAM ele é responsável por facilitar, né, o acesso seguro para usuários que são autorizados, bloquear os usuários que não são autorizados a realizar uma determinada atividade dentro do sistema. Então, assim, ele faz uma administração muito restrita sobre o que é que pode e o que é que o usuário não pode fazer dentro de um sistema. E este mesmo IAM, ele possui 4 pilares. Temos a administração, né?
que é responsável por administrar os usuários em geral. Nós temos a autenticação, que é responsável pelo acesso de um usuário externo dentro do sistema. Quer dizer, você que está de fora e você quer adentrar a um sistema, então a autenticação é responsável por isso, por permitir ou bloquear essa entrada. E nós temos a autorização. A autorização é, uma vez que você, usuário, está dentro do sistema, quais são os seus privilégios? O que é que você pode, o que é que você não pode fazer? Então, a autorização é responsável por isso. E nós temos também a auditoria. A auditoria é basicamente fazer o rastreamento de tudo que acontece fora e dentro do sistema. Então, por exemplo, algum usuário tentou um ataque de força bruta. Então, a auditoria ela é responsável por monitorar esses eventos. O usuário tal entrou no sistema e tentou escalar algum privilégio. A auditoria é responsável por monitorar esse evento de escalação de privilégio. Então, qualquer coisa que acontece fora ou dentro do sistema, a auditoria é responsável por monitorar. E geralmente é muito utilizado em questões de compliance e questões de resposta a incidente. Então, se alguma coisa aconteceu, a primeira coisa a ser feita é auditoria. Isso. Em relação à identidade digital, ela corresponde a um perfil ou um conjunto de informações associado a um usuário, máquina ou outra entidade em um ecossistema de TI. As identidades digitais permitem que os sistemas distingam usuários distintos para controle de acesso, rastreamento de atividades, detecção de fraudes e prevenção de ataques cibernéticos. Então, aqui nós vemos que identidade digital é um perfil ou um conjunto de informações associado a um usuário. Esse usuário pode ser uma pessoa, pode ser uma máquina ou pode ser qualquer uma outra entidade dentro de um ecossistema de TI. E as identidades, elas permitem que os sistemas façam a distinção de usuários. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa fez o login dentro de um sistema e um robô fez um acesso por via de um token. Então, a identidade dentro do sistema, ela deve ser capaz de fazer a distinção de que não, essa sessão é de um token que veio de um robô e essa sessão é de um usuário que fez o login em tal momento. E é isso. E nós temos 3 tipos de identidades. Nós temos as identidades digitais humanas, as não humanas e as federadas. Começando pela identidade digital humana, ela corresponde a um usuário humano em um sistema. Uma identidade digital humana pode incluir informações pessoais como data de nascimento, CPF, nome, e-mail, enfim. Ou pode incluir informações de dados biométricos como impressões digitais e varreduras de reconhecimento digital. Então, por exemplo, quando nós pegamos o nosso celular e nós desbloqueamos a tela com a nossa impressão digital ou com a nossa facial, então o sistema recolhe essas informações e guarda. E é isso.
Os humanos utilizam as suas identificações digitais para acessar recursos digitais, como fazer registro em uma conta bancária online ou recuperar ativos confidenciais em uma rede corporativa. Então, sempre que nós, por exemplo, tivermos a necessidade de fazer alguma coisa, por exemplo, você entra no portal do estudante para obter o teu histórico estudantil, você entra no SEI, por exemplo, para verificar algum processo ou dar início a um processo, isso tudo são recursos digitais. E para que isso seja feito, é necessário nós utilizarmos as nossas identidades digitais. Dados biométricos, senha, usuário, etc. Em relação às identidades humanas, em relação à identidade digital não humana, elas são token, por exemplo, de aplicativos, são bots, são nós de IoTs, né? E outros dispositivos. E geralmente é utilizado identificadores exclusivos, como certificados ou token, para se autenticar. Então, hoje em dia, por exemplo, nós temos agentes de IAs, nós temos bots que automatizam processos. E esses agentes, né, eles possuem uma identidade digital também, só que não humana. E geralmente é algum token, é algum certificado, é alguma outra coisa. E nós sabemos que, falando um pouco de internet das coisas, nós sabemos que hoje em dia os aparelhos se conectam a redes e trocam informações de temperatura, sensores e etc. E acontece que esses aparelhos, eles precisam também serem identificados. Então, eles se encaixam nessa classificação de identidade digital não humana. E é isso. Em relação à identidade federada, é um tipo de identidade que permite que pessoas utilizem as suas identidades próprias digitais em vários sistemas e serviços. As identidades federadas constituem um tipo de identidade de usuário ou de máquina que não se restringe a um único sistema. Elas oferecem ao usuário a conveniência adicional de não precisar criar uma identidade diferente para cada sistema. Interoperabilidade, que é uma abordagem baseada em padrões que permite a troca de dados entre sistemas de TI, viabiliza a federação de identidades. Então, família, para vocês entenderem bem, eu vou dar aqui um exemplo que eu acho que é melhor. Nós temos aqui o usuário, que é o ponto inicial, que é o ponto de partida. Então, eu sou usuário e eu quero ter acesso à minha aplicação, que é a carteira de trabalho digital. Então, para eu ter acesso à carteira de trabalho digital, eu vou precisar me autenticar. E essa autenticação, de onde é que vai sair? Bom, de várias formas, né? Mas nós temos o login GovBR, que é um login unificado. Então, por intermédio da minha carteira digital, eu vou me autenticar no GovBR para eu poder ter acesso à minha carteira digital. O mesmo acontece se eu quiser ter acesso ao website, que é o nosso exemplo, do Banco Central do Brasil. O que é que eu vou fazer? Eu vou me registrar, eu vou fazer o login via GovBR e a partir daqui eu vou ter a minha sessão. Então, nós reparamos aqui que a carteira digital
e o Banco Central do Brasil são sistemas completamente diferentes. Mas os meus dados do usuário que estão na plataforma unificada, elas são as mesmas. Então, o conceito de identidade federada é justamente esse. É permitir com que você, em diferentes sistemas, você consiga usar a tua própria identidade. Seja você um humano, seja você um robô, seja o que for. Então, é isso. Falando um pouco de autenticação, dentro de um sistema computacional, família, a autenticação é o procedimento que confirma que um usuário é quem diz ser. A maioria dos sistemas de autenticação depende de fatores de autenticação que são itens como cartão magnético, no caso, falo de autenticação física, características como a digital, né? Informações que você tem como um código PIN. Então, basicamente, na maior parte dos sistemas, esses são alguns fatores de autenticação. E a autenticação é um componente fundamental da estratégia de segurança da informação. É particularmente importante para o IAM, que é a área da segurança que lida com a forma em que os usuários acessam os recursos digitais. A autenticação permite que as organizações restringam o acesso à rede apenas a usuários legítimos, sendo o primeiro passo na aplicação das permissões individuais. Então, família, antes do usuário ter acesso às suas permissões, ele primeiro deve se identificar, que é o processo que acontece na autenticação. E apenas usuários legítimos podem ter acesso ao sistema, obviamente. Então, é isso. Falando um pouco daqui da diferença de autenticação e autorização. A autenticação e a autorização estão interligadas, mas elas são processos diferentes. A autenticação verifica a identidade de um usuário, enquanto que a autorização permite que esse usuário autenticado tenha o nível adequado de acesso a um recurso. É possível considerar a autenticação e a autorização como respostas para duas perguntas. Autenticação: quem é você? Autorização: o que você pode fazer nesse sistema? Bom, isso aqui foi muito autoexplicativo no meu ponto de vista, mas eu vou só dar uma pincelada bem rápida. Família, é assim: a autorização vem depois da autenticação. Então, o usuário ele está fora do sistema e ele quer entrar no sistema. O que é que ele vai fazer? Primeiro, autenticação, para ele se apresentar. Olha, eu sou fulano, eu sou a fulana. Depois dele entrar, se ele for um usuário legítimo, ele vai estar dentro do sistema. E dentro do sistema existem muitas coisas a serem feitas. Existem coisas que o usuário pode fazer e outras que não. Então, a autorização entra em vigor. Ela dá ao usuário que se autenticou os seus privilégios. Então, você chegou aqui, você tem direito a beber água, a beber suco e pronto. Você não tem direito a mais nada. Isso aqui é autorização. Então, é isso. Falando um pouco sobre o SSO, Single Sign-On, né? É um esquema de autenticação que permite que os usuários façam login uma vez, usando um único conjunto de credenciais e acessem várias aplicações durante a mesma sessão. O SSO simplifica a autenticação do usuário,
melhora muito a experiência do usuário, certamente, e melhora a segurança. Só que um ponto, família, melhora a segurança se for implementado de forma correta. Por quê? Porque no SSO existe transporte de informações sensíveis. Então, se o desenvolvedor, se o profissional não implementar de forma correta, isso pode abrir brechas de segurança para o lado do usuário. Então, é muito importante frisar esse lado. O SSO é utilizado frequentemente para gerenciar autenticação e acesso seguro a intranets ou extranets de empresas, isso para o contexto empresarial, portais de estudantes, serviços de nuvem pública, outros ambientes onde os usuários precisam alternar entre diferentes aplicações para realizar o seu trabalho. Sites ou aplicativos voltados para o cliente. Por exemplo, aplicativo do banco, né, que você pode fazer um login SSO. Portal do estudante, que você também pode fazer um login SSO. Enfim, o SSO é utilizado de uma forma muito vasta nos dias de hoje. Então, o SSO baseia-se numa relação de confiança digital entre provedores de serviços e aplicações, ou provedores de serviços, que no caso são aplicações, sites ou serviços, e um provedor de identidade, um IDP, ou solução de SSO em português. Então, família, nós temos um exemplo aqui, temos uma imagem, né? E como a teoria nos falou, o SSO é uma relação, ela se dá por uma relação de confiança. Então, um tem que confiar no outro. Nós temos aqui o provedor de serviço ou aplicação local. Geralmente, o provedor de serviço é a nossa aplicação, é a nossa API que está na infra, é a nossa aplicação, enfim, é do nosso lado. E o provedor de serviço, o provedor de identidade, o IDP, ele é uma aplicação em que tem um banco de dados de usuários próprios. Então, nós temos aqui um exemplo do Apache Airflow. O Apache Airflow é uma aplicação muito robusta, que é bastante utilizada pelos profissionais de dados, sejam eles engenheiros de dados ou cientistas de dados. É uma aplicação em que ela realiza tarefas sequenciais e é utilizada uma estrutura de dados muito poderosa, que é o DAG, que é o grafo acíclico direcionado. Então, por exemplo, você quer fazer um processo de ETL, por exemplo, Extraction, Transform and Load. Você faz a extração do dado em algum lugar, você transforma o dado num formato diferente do formato bruto e você carrega os dados para um banco, ETL. Então você pode utilizar o Apache Airflow. E nós temos do outro lado o GitLab, que é uma plataforma de versionamento. Então, o que acontece? Eu tenho o Airflow aqui na minha máquina e eu tenho uma organização dentro do GitLab, que é a minha própria organização. Na minha organização, que é na minha empresa, por exemplo, eu tenho uma vasta lista de usuários e eu quero que o Airflow utilize o banco de dados da minha organização. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o login SSO. E na configuração, eu vou pegar os dados do GitLab
eu vou pegar os dados do GitLab para que haja comunicação entre esses dois sistemas. Então, basicamente é isso, família. Em geral, o SSO funciona da seguinte forma. Um usuário faz o login em um dos provedores de serviço. No caso, o usuário quer fazer o login no Airflow, né? Ou em um portal central, usando as credenciais de login SSO. Então, eu quero fazer o login no Airflow, né? Na minha máquina local. O que é que eu vou fazer? Vai ter um botão de login SSO que aponta para o GitLab. Aí, eu vou fazer o login no GitLab. E assim que eu fizer o login no GitLab, vai ser gerado um token. Então, quando o usuário é autenticado com sucesso, a solução SSO gera um token de autenticação de sessão contendo informações específicas sobre a identidade do usuário, nome do usuário, endereço de e-mail, etc. Esse token também é armazenado com o navegador do usuário ou no sistema SSO. Então, eu quero fazer o login no Airflow. Vai ter um botão de redirecionamento para o GitLab, que é o meu IDP. Assim que eu fizer o login no GitLab, vai ser enviado um token de volta para o Apache Airflow. E esse token, ele vai ter informações do meu próprio usuário. Isso caso exista. Caso não exista, então vai dar erro de autenticação, obviamente. Quando o usuário tenta acessar outro provedor de serviço confiável, a aplicação verifica com o sistema SSO para determinar se o usuário já está autenticado para a sessão. Em caso afirmativo, a solução de SSO valida o usuário assinando o token de autenticação com um certificado digital e o usuário recebe acesso à aplicação. Caso contrário, será solicitado que o usuário insira novamente as credenciais. Aqui basicamente fala sobre o caso em que, por exemplo, eu fiz o login no GitLab. Se eu já tiver feito, todo o processo vai ser redirecionado. Ou seja, o GitLab vai me enviar de volta o token de sessão. Agora, se eu não tiver o login feito no GitLab, então eu vou ter que fazer o login no GitLab para poder me enviar o token de sessão para minha aplicação local. Basicamente é isso que essa parte fala. Em relação à implementação do SSO, ela pode ser usada, ela pode ser implementada utilizando vários protocolos. Temos o SAML, que é o 2.0, estamos em 2026, então a versão atual é 2.0. Temos o OAuth 2.0 também, o OpenID Connect, ou IDC, temos o LDAP e o ADFS, que são diferentes protocolos de autenticação que podem ser utilizados no SSO. Começando pelo SAML, Security Assertion Markup Language. É o protocolo padrão aberto, mais antigo, para a troca de dados criptografados de autenticação e autorização entre um provedor de identidade e vários provedores de serviço. Como fornece maior controle sobre a segurança do que os outros protocolos, o SAML normalmente é utilizado para implementar SSO dentro e entre domínios de aplicações corporativas ou
governamentais. Então, o SAML, ele é, dentre os diferentes protocolos que nós citamos aqui, ele é o mais antigo, ele é o ancião, vamos assim dizer. E geralmente ele utiliza o formato XML, que é um formato bem antigo também. E ele é o mais seguro dentre todos os outros, como nós acabamos de ver. Nós temos o OAuth, Open Authorization, que é um protocolo de padrão aberto que troca dados de autorização entre aplicações sem expor a senha do usuário. O OAuth permite o uso de um único login para simplificar as interações entre aplicações que normalmente exigiriam logins separados. Então, família, aqui nós temos um protocolo com um funcionamento um pouco diferente. Ele faz o login, mas ele é mais específico para autorização. Então, imaginemos que nós estejamos num fluxo em que precisamos de nos autenticar várias vezes. Então, o OAuth seria a melhor abordagem, já que você só se autentica uma vez e você autoriza para todas as vezes que forem necessárias. Então, nós temos aqui um exemplo que ele permite que o LinkedIn pesquise em seus contatos de e-mail possíveis novos membros da rede. Então, esse fluxo aqui, ele exige muita autenticação. Então, o OAuth, ele se adequa melhor para esses cenários, em que você se autentica, em que você precisa se autenticar sempre, mas você só faz isso uma vez e autoriza o reuso do teu token de sessão. Nós temos o OpenID Connect, que é um protocolo que utiliza API REST, no caso já temos o formato JSON aqui, e tokens de autenticação JSON para permitir que um site ou aplicação conceda acesso aos usuários autenticando-os por meio de outro provedor de serviços. Usado principalmente para implementar logins sociais em aplicações de terceiros, carrinhos de compras e muito mais. Ele também é utilizado para implementar o SSO num SaaS, aplicações em nuvem, aplicativos móveis e dispositivos IoT. Então, nós temos também aqui um protocolo que é utilizado para fins mais específicos. Nós temos aqui o LDAP, Lightweight Directory Access Protocol. Ele define um diretório para armazenar e atualizar as credenciais do usuário e um processo para autenticar os usuários nesse mesmo diretório. Ele foi lançado em 93, né? E ainda é uma solução de diretório de autenticação preferida para muitas organizações que implementam SSO, porque o LDAP permite que elas forneçam controle granular sobre o acesso ao diretório. Nós temos aqui um exemplo de SSO. Então, voltando, por exemplo, do Apache Airflow, que é a nossa aplicação local ou nosso provedor de serviço, e eu quero fazer o login via SSO utilizando o GitLab como IDP. Então, esse SSO ele pode ser via SAML ou via OAuth. Então, eu faço o login no GitLab, eu vou ter um token e esse token volta para mim com todas as informações do meu perfil de usuário.
Isso. Two-factor authentication é uma maneira de verificar a identidade de um usuário solicitando exatamente duas provas, como senha de uma conta online, que é o primeiro fator, e uma senha de uso único, que geralmente vem de um aplicativo Authenticator, que é o segundo fator. Os tipos de fatores de autenticação, eles incluem fator de conhecimento. Fator de conhecimento é algo que o usuário sabe. Por exemplo, data de nascimento, data de algum evento muito importante, nome do gato, nome da mãe, nome do pai, enfim. Fator de posse. O fator de posse seria, por exemplo, um token de acesso. Ele tem um token, ele tem um PIN. Isso seria um fator de posse, algo que o usuário carrega com ele mesmo, algo que só o usuário tem. Fator inerentes são características pessoais. Por exemplo, biometria, reconhecimento facial. Então, esses são fatores inerentes, são coisas que o usuário, são características pessoais do usuário. E temos fatores comportamentais, que é aquilo que o usuário faz, alguma atividade que o usuário faz. Então, basicamente são esses os fatores de autenticação. Falando um pouco sobre MFA, né? É uma maneira de verificar a identidade de um usuário exigindo pelo menos duas formas distintas de comprovação, como uma senha e uma impressão digital ou outros dados biométricos. Então, o MFA ele oferece camadas extras de proteção que vão além do que senhas. Então, basicamente, família, o MFA é tipo fazer a solicitação de vários fatores aqui combinados, entendeu? Geralmente o 2FA são só dois fatores. Geralmente é o usuário e a senha, né? E um código que é enviado, mas o MFA são vários fatores, pode ser biométricos, pode ser fatores de conhecimento, de posse, fatores inerentes, fatores comportamentais ou tudo misturado também. Então, o MFA ele dá uma segurança extra na questão da autenticação. Falando um pouco sobre controle de acesso, eu vou falar do RBAC, Role Based Access Control, ou em português, controle de acesso baseado em função ou papéis. Então, todo usuário dentro de um sistema, ele possui papéis, ou roles, ou funções, ou permissões. Isso tudo é aquilo que ele pode fazer dentro de um sistema, é aquilo que ele não pode, entendeu? Por exemplo, existem atividades que só o administrador pode fazer e existem atividades que um usuário normal não pode fazer. Então, quem é que dá esse controle? É o RBAC. Em um sistema RBAC, né, um administrador atribui a cada usuário uma ou mais funções. A cada nova função representa um conjunto de permissões ou de privilégios para o usuário. Então, assim, cada usuário possui a sua caixinha. Cada usuário tem as suas permissões e as atividades dentro de um sistema são feitas de acordo com as suas próprias permissões.
Por exemplo, um analista de segurança pode configurar um firewall, mas não pode visualizar os dados do cliente, enquanto um representante de vendas pode ver as contas dos clientes, mas não pode configurar um firewall. Então é isso, cada um no seu quadrado. Nós temos o NIST, né, em português, Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, que fica nos Estados Unidos da América. Foi a instituição que desenvolveu o RBAC e ela apresenta 3 regras básicas para todos os sistemas que usam RBAC. A primeira regra é a atribuição de função. Um usuário deve receber uma ou mais funções ativas para ter permissões ou privilégios. Segunda, autorização de função. O usuário deve estar autorizado a assumir a função ou funções que lhe foram atribuídas. E a terceira, autorização de permissão. As permissões ou privilégios são concedidos somente aos usuários que foram autorizados por meio de suas atribuições. Então, é isso. Falando um pouco sobre o PAM, Privileged Access Management, PAM, é a área da segurança que rege e protege as contas privilegiadas, como as contas administrativas normalmente, e atividades privilegiadas, como trabalhar com dados confidenciais. O PAM ajuda as organizações a terem mais controle sobre contas privilegiadas para impedir hackers e conectar os usuários às permissões de que precisam. Família, dentro de um sistema, existem os usuários normais, entre aspas, e existem os privilegiados. Acontece que quando um sistema é atacado por hackers, o objetivo principal é ter acesso às contas privilegiadas para tomar controle sobre isso. E acontece que o PAM, ele rege essa parte de contas privilegiadas. Então, vamos supor que você tem acesso a uma conta privilegiada e você deseja fazer uma operação uma operação que compromete a integridade dos dados do sistema. O PAM pode intervir naquele momento, pode falar, oh, peraí, isso aqui é muito perigoso, você não precisa fazer isso. Isso para quê? Para prevenir ataques. Então, o PAM, ele trabalha só com esse escopo, com o escopo de contas privilegiadas e atividades privilegiadas. O gerenciamento de acesso privilegiado combina processos e ferramentas tecnológicas para controlar como os privilégios são atribuídos, acessados e usados. Muitas estratégias de PAM concentram-se em 3 pilares. O primeiro pilar, gerenciamento privilegiado de contas, que tem a ver com a criação, provisionamento e descarte seguro de contas com permissões elevadas. Gerenciamento de privilégios. Gerenciar como e quando os usuários obtêm privilégios, bem como o que os usuários podem fazer com seus privilégios. Isso aqui é muito importante, família. Bem como os usuários podem fazer com seus privilégios. Então, não é o fato de você ter privilégio, não é o fato de você ser um usuário
privilegiado que você vai fazer qualquer coisa, literalmente não. O PAN existe ali para impor limites aos usuários, até aos usuários privilegiados. Gerenciamento de sessões privilegiadas, monitoramento de atividades privilegiadas para detectar comportamentos suspeitos e garantir a conformidade. Então, aqui já vamos falar um pouco de auditoria. O PAN, ele também faz essa auditoria, mas para os usuários privilegiados. E geralmente ele faz um monitoramento de atividades privilegiadas e comportamentos suspeitos. Por exemplo, criar um usuário e adicionar esse usuário ao grupo root. Isso aqui é muito suspeito. Então, tem que ser auditado. E o PAN é responsável por isso, de uma forma genérica. E é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula, né? Foi uma aula muito conceitual. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa de útil. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, comentem as dúvidas. Se você gostou da aula, comente YAM. E até a próxima aula, família. Shalom Kiambote.